Olá, queridos, a paz de Jesus, pastora de Deus aqui falando ao vivo na Faculdade Espiritual, tirando a sua dúvida e trazendo esclarecimento objetivo. Vamos direto ao ponto. Erro e silêncio na liderança da igreja. Irmãos, essa atitude não está correta. Nem no ponto de vista da gestão de pessoas, nem do ponto de vista bíblico ou cristão. Vamos para a palavra. Primeiro, eu quero trazer para você alguns motivos do porquê esse comportamento ele é muito problemático. Primeiro, falta de amparo bíblico. Como assim, pastor de Deus? Falta de amparo bíblico? Escute só, a orientação bíblica para quando um líder ou membro comete um erro, ou um deslize, ou um afastamento dele si próprio, é a restauração. Não o desprezo. O que nós vemos hoje é muito desprezo daquele membro que se viu tantos anos na igreja e por algum motivo dele não querer mais seguir aquele cargo, ele é, na realidade, desprezado. Ele é como não tivesse ninguém ali. E o processo geralmente sugerido, como está em Mateus, envolve conversas diretas, correção e, se necessário, disciplina formal, mas nunca fingir que a pessoa não existe. Você que é pastor, escute, nunca deve fingir que aquela pessoa não existe. Aquela pessoa que se viu tanto, que muitas vezes foi um grande desafio, onde muitos não queriam nem participar de cultos na igreja, aquela pessoa estava ali. Então, o objetivo deve ser sempre ganhar o irmão de volta. Não fingir que o irmão não existe. Segundo passo, o perigo da morte social. O que é morte social? Escute só. Quando um pastor ignora um líder, especialmente alguém que ocupa um cargo como Ministério de Louvor, presbítero da igreja, presidência da igreja, presidente do grupo de homens, de mulheres, de jovens, ele está praticando, grave isso aqui, uma punição psicológica. E isso gera, primeiro, confusão. A pessoa ela não sabe se ainda ela tem o cargo ou se foi destruída daquele cargo. Segundo, isolamento. Outros membros ele pode imitar o mesmo caminho do pastor, isolando aquela pessoa também, fazendo com que aquela pessoa não exista, porque se o pastor ele está fazendo isso, o membro também vai seguir. E o outro, terceiro item, escândalo. A falta de clareza, ela gera fofoca, divisões no corpo da igreja. Terceiro item, responsabilidade da liderança. Como assim? Um pastor é um guia espiritual, amém? Se houver um erro, o papel do líder é, primeiro, chamar para conversar em particular. Segundo, ouvir o lado da pessoa. Terceiro, aplicar a disciplina necessária, que pode ser um afastamento que ele mesmo sugeriu que não quer, ou pode ser do pastor, mas não pode ignorar aquela pessoa, não pode fingir que aquela pessoa não existe. Fala no nome de todo mundo, mas daquele líder que tantos anos trabalhou ali, fez seu papel, aonde Deus não tirou o ministério dele, ele continua com o ministério, porque quem tira o ministério é o homem, não é Deus. Deus não tira o ministério de ninguém. Deus, quando ele unge você, você está ungido eternamente. Eternamente. A aliança com Deus, ela não é quebrada, querido. Quem quebra a aliança com Deus é o homem, não é Deus que quebra dele. A dele está feita. O ministério, ele continua. A Bíblia diz que sofra o quê? O homem, mas não a obra. A obra continua, mas devido à ignorância do homem, o estatuto, que eu quem boto o estatuto, eu que crio, começa as divergências. Então, você que é líder, comece a pensar nisso, analise todos os pontos aqui que eu falei, busque uma conversa franca, mas não isole aquela pessoa que tanto serviu e que tanto está servindo. Você quer saber uma história? Procura saber quem é aquela pessoa lá fora. Procura saber o que é que aquela pessoa está fazendo, quantas almas ela ganhou, quantas almas ela começou a trabalhar e aquela pessoa está gerando mais alma, aquela que ele colocou está gerando mais. Mas como se diz,
santo de casa muitas vezes não obra milagre. Comece a pensar nisso e mude a sua cabeça. Que Deus abençoe. É de Deus. Paz.